Vamos, meus amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maírla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material? Boa tarde, meus amores. Estamos dando início agora a mais uma videoaula de ciência, ok? Hoje, como a tia Sandra já falou em todas as aulas, será uma revisão do conteúdo para a nossa VG. Lá no final da aula, a tia Sandra vai colocar um slide com o conteúdo que vocês têm que estudar para fazer a provinha de ciência, a VG de ciência, tá bom? Certo? Vamos dar início? Começar pelo que assunto? Como nascem os animais? A tia Sandra fez uma aula só sobre isso e falou que os animais podem ser vivíparos ou ovíparos, né? Vivíparos são aqueles animais que nascem da barriga da mamãe, assim como o ser humano, né? O gato, o cachorro, o cavalo, a vaca, não é isso? E os animais ovíparos são aqueles que nascem de ovos, tá bom? Por exemplo, o pato, a galinha, o pássaro, cobra, tartaruga, certo? O sapo. Agora, o sapo, nós temos uma curiosidade. Por quê? Porque vocês sabem que o ovo tem a casca, né? Só que tartaruga e o sapo, o ovo dele, né? Os ovozinhos deles que eles vão para ser filhote, ele não tem aquela casca dura como da galinha ou do pato, do passarinho. É como se fosse uma casca mole. E por ela não ser uma casca dura, resistente como a da galinha, ela precisa estar em local úmido. Por isso que quando a tartaruga vai fazer a sua reprodução, né? Ela procura o quê? Ela procura a beira da praia, ela cava um buraco naquela areia e coloca seus ovos. Se vocês prestarem atenção, quando a gente vai para a praia, a gente gosta sempre de fazer o quê? Vamos fazer uma piscininha, não é? Nós fazemos o quê? Nós cavamos um buraco para fazer de piscina. Aí o que acontece? Nesse buraco, geralmente aparece o quê? Um pouquinho d'água, não é? Então, por isso que eles colocam os ovos lá, para que os ovos fiquem úmidos, certo? Da mesma forma é o sapo. O sapo, ele é anfíbio. Por quê? Porque ele vive na terra e na água. Então, para se reproduzir, ele precisa colocar os seus ovinhos lá na água.
Porque os ovinhos do sapo, eles são molinhos. E se ele ficar exposto ao sol, ele seca e mata o filhotinho que está lá dentro, que está sendo gerado lá dentro. Os peixes também se reproduzem por ovos. Eles procuram fresta de rochas, plantas, para colocar os seus ovos. Por quê? Porque esses ovinhos, eles servem também de alimento para outros animais que vivem lá no mar, que vivem lá debaixo da água. Então ele procura um local assim mais escondidinho, onde ele possa deixar os seus ovos para que ele, embora algum predador vá comer um ou outro, mas ali ainda tem bastante. Tanto é que a tartaruga, ela bota muitos ovos, ela não bota só 1 e 2, certo? Assim como o peixe, assim como o sapo, certo? E eles precisam estar na água por conta disso, porque os ovinhos deles são moles, tá bom? A atenção vai falar também agora, entenderam? Vivíparos são os que nascem da barriguinha da mamãe. Ovíparos são os que nascem em ovos, certo? A atenção vai falar agora sobre a cobertura do corpo dos animais. Nós sabemos que os animais a gente pode classificar ele como eles nascem, como eles comem, como eles andam, como é a sua locomoção, a cobertura do corpo, né? Bem, nós temos animais que têm o corpo coberto de pelo, como cachorro, cavalo, gato, o ser humano, não é isso? E nós temos também animais que têm o corpo coberto de quê? De pena, como as aves, a galinha, o pato, o passarinho, tudo tem o corpo coberto de pena. Mas nós temos também aqueles que têm a carapaça, como o quê? Como a tartaruga, não é? Tem alguns besouros também. Nós temos as escamas, que as escamas é a cobertura de que animal? Dos peixes, não é? E vocês sabiam que embora a cobra mude de pele, né? Durante ela vai crescendo, ela tem que mudar a pele, porque senão a pele fica pequena para ela. Nos peixes isso não acontece. A escama ela vai se desenvolvendo de acordo com o tamanho. O peixe vai crescendo e a escama também, certo? Nós temos também a pele do sapo. A pele do sapo ela é chamada de pele nua. Pele nua, tia? Por quê? Porque a pele dele é uma pele muito lisa e úmida. Se um sapo ficar muito tempo no sol, ele pode até morrer. Sabe por quê? Porque ele respira pelaquela pele. E no que aquela pele resseca no sol, dificulta a respiração do sapo e ele pode até morrer. Porque a pele do sapo é uma pele bem lisa, não é? Parece assim que ele está sempre molhado. Por isso é chamado de pele nua, tá certo? Então, a gente já viu os animais que nascem de ovos, os animais que nascem da barriga da mãe, como é a cobertura dos animais. Agora vamos ver como eles se locomovem. Nós temos animais que andam, como o ser humano, gato, cavalo. Nós temos animais que voam, como as aves, não é? Nós temos animais que rastejam, como a cobra, como o jacaré. Tia, mas o jacaré não tem as patas. Por que ele rasteja? Porque as patas dele estão localizadas nas suas laterais. Então não tem como ele se levantar e sair andando. Ele rasteja, certo? E tem animais que nadam, como os peixes, baleia, golfinho, não é isso? Então você não vai tirar uma dúvida agora que surgiu na prova anterior. Tia, galinha voa? Não, galinha não voa, pessoal. O Tisson vai explicar. A galinha, ela faz pequenos voos. Então, não é a forma da galinha se locomover voando. Já o passarinho, não. O passarinho, sempre você vai ver o passarinho se deslocar de um local para o outro, voando. Mas a galinha, ela faz pequenos voos. Não é a forma dela se locomover. Viu? Ah, tia, porque na casa tem uma galinha que ela voa, vai bater na casa do vizinho? Mas ela faz pequenos voos, ela dá um impulso e faz pequenos voos. Agora já o pato, tem certas espécies de pato que voam,
que migram de um lugar para o outro, voando, certo? Mas já no caso da galinha, não. A forma da galinha se locomover, dela andar, é no chão. Voar é porque ela faz pequenos voos mediante o impulso, tá certo? Entenderam? Muito bem. Então vamos lá agora, como os animais se alimentam. Tia Sandra falou nas outras aulas que os animais podem ser o quê? Herbívoros, porque comem plantas. Plantas são o consumidor primário, né? Os carnívoros, que comem carne, e os onívoros, que comem a carne e planta. Tanto eles comem vegetais como carne. Onívoros, o ser humano é o quê? Onívoro. Eu como carne e como planta. Eu como chuchu, eu como batata, eu como alface. Como vegetais, certo? Mas os herbívoros comem apenas vegetais, tá certo? Os herbívoros, o que seriam os herbívoros? São animais que se alimentam dos produtores primários. Quem são os produtores primários? As plantas, né? Por quê? Porque produzem o seu próprio alimento. E todas as plantas são a base da cadeia alimentar. Tudo começa nas plantas. Vamos citar agora alguns animais que são herbívoros. A abelha, a anta, a borboleta, o boi, a vaca, o antílope, a ovelha, a zebra, o elefante, a cabra, o cavalo, o gorila, todos são herbívoros, ou seja, todos se alimentam de plantas. E os onívoros? São aqueles que comem carne e vegetal. Você explicou que o ser humano é o quê? Onívoro, não é isso? Apesar de que algumas pessoas são veganas, né, que não comem nada de animais, que são vegetarianos, que não comem carne de jeito nenhum, mas a maioria dos seres humanos são onívoros, comem carne e vegetais, ok? E esses animais, eles apresentam uma dieta muito variada. Por quê? Porque eles comem qualquer animal e qualquer fruta. Por exemplo, o urso, o morcego, o lobo-guará, a gaivota, o avestruz, o rato, a raposa, todos eles são onívoros. Ou seja, tanto se alimentam de carne quanto de vegetais. Já os animais carnívoros, a dieta dele predominante é carne. Então, eles podem comer outras coisas, tia? Pode. Porque quando a gente pega um animal para criar em casa, geralmente a gente não dá ração, né? Mas os carnívoros, eles se alimentam predominantemente de carne. Como, por exemplo, o cachorro, o gato, o lobo, a raposa, a foca, a moça, o leão, certo? O golfinho, a baleia, o tigre, o tubarão, todos eles se alimentam de carne, ok? Vamos dar início agora ao nosso próximo assunto, falando sobre o esqueleto, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa aula, falando agora sobre o esqueleto dos animais, certo? O conjunto de ossos do corpo de um animal chama-se esqueleto. Os animais que possuem essa estrutura são quais? Os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Já os insetos e os moluscos, eles não possuem ossos dentro do corpo, mas eles têm uma cobertura externa que é chamada de exoesqueleto. Quer dizer o quê? O esqueleto fora do corpo, o esqueleto externo, ok? O esqueleto externo de corais e esponjas é feito de minerais rochosos, não de ossos. Alguns animais, como a medusa, que a medusa é o que, tia? Água viva, não tem nenhum tipo de esqueleto. Além disso, o esqueleto ele protege os órgãos dentro do corpo e ele trabalha em conjunto com os músculos para permitir a nossa locomoção. A primeira função do esqueleto é a sustentação. Por exemplo, a espinha ou a coluna vertebral sustenta toda a parte superior do nosso corpo, permitindo que o ser humano fique em pé, ereto, e ande na posição vertical. A segunda maior função do esqueleto é a proteção. A sua estrutura rígida
protege os órgãos do corpo. É o caso, por exemplo, da caixa torácica, formada pela coluna e pelas costelas. Elas protegem o coração e os pulmões e os outros órgãos do tórax, que é aqui, ó, né? O esqueleto, ele protege também o sistema nervoso central, que é formado por quê? Pelo nosso cérebro e pela medula espinhal. A terceira principal função do esqueleto é a locomoção. O esqueleto trabalha em conjunto com os músculos, para que o corpo se movimente de diversas formas, certo? Quando o cérebro diz assim, ó, ande, manda uma ordem para o músculo, ordena que o músculo ande, o que acontece? O músculo puxa ou ele empurra os ossos, fazendo com que a pessoa se movimente. Nos pontos em que os ossos têm contato um com o outro, nós temos uma cobertura chamada de cartilagem, como a tia Sandra explicou, nas juntas dos nossos dedinhos, né? Por que os nossos dedinhos fazem esse movimento? Porque nessas juntas aqui, ó, tem o quê? Essa cartilagem. E essa cartilagem, ela é bastante elástica para não se romper quando nós fizemos movimentos, quando nós jogamos vôlei, por exemplo, né? Certo? E essa cartilagem, ela está presente nas extremidades de vários ossos e de várias articulações do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso joelho, o nosso quadril. Um dos componentes do esqueleto é a coluna vertebral. Por esse motivo é que os animais que possuem essa estrutura, formada por ossos ou por cartilagem, são chamados de vertebrados. Vertebrados são aqueles animais que têm o quê? Coluna vertebral e crânio. Quase todos os vertebrados possuem a coluna vertebral. Ela ajuda na sustentação do corpo e protege a medula espinhal. Ela é formada por ossos de tamanhos pequenos. As vértebras, e a maioria dos seres humanos possui 33 vértebras. Tá vendo? Já os animais invertebrados são aqueles que não possuem nem crânio e nem a coluna espinhal. Em muitos casos, eles possuem o corpo mole, como por exemplo, a lombriga, o polvo, a lula, a minhoca, a esponja, todos eles não têm ossos. Bem, meus amores, chegamos ao fim de mais uma videoaula de ciências, né? Nosso conteúdo de hoje, ele vai estar no slidezinho lá no final da aula, já que nós não temos correção, com o conteúdo de ciência para a nossa VG, tá certo? Tia Sandra falou dos animais, não é? Como eles nascem, como eles se alimentam, como é a cobertura do corpo deles, como eles se movimentam, o que eles comem, como eles nascem, não é isso? E também falou sobre o esqueleto, né? Dos animais, que podem ser vertebrados ou invertebrados, não é isso? Então, esse conteúdo vai estar lá na nossa VG. Você vai deixar o slide com o conteúdo e as páginas onde esse conteúdo está no seu livrinho Marcha Criança de Ciência, para que você possa fazer o estudo, tá bom? E mais uma vez, antes de concluir a nossa aula de ciência, Tia Sandra quer fazer uma intimação para vocês. Tia Sandra quer ver todo mundo lá nas aulas Tira Dúvidas, que acontecem todo dia de 8 às 9, tá certo? Então, a nossa aulinha Tira Dúvida vai ser o quê? Uma aula ao vivo com a Tia Sandra, certo? Porque nesta aulinha ao vivo, a Tia Sandra vai explicar para vocês do jeito que a Tia Sandra está fazendo agora. E vai tirar as dúvidas de vocês. E nós vamos poder resolver os exercícios do livro e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então, a Tia Sandra está esperando vocês nessa semana de revisão. Todo mundo bota o celular para despertar, levanta para as 8 horas estar lá em ponto para poder ter essa aulinha ao vivo com a Tia Sandra, tá certo? E a gente poder matar um pouquinho da saudade, tá bom? Ó, um grande beijo da Tia Sandra, da Tia Jesuína, para todos vocês do Colégio 21 Educar, principalmente para os meus queridos alunos. Tchau, meus amores!
Tut, tut. Oh,